adore ao Senhor nessa noite, querido. Exalte ao Senhor nesse lugar. Você é livre para adorar ao Senhor, amado. Oh, atrai os olhos do Senhor, querido. Atrai os olhos do Senhor sobre a tua adoração nessa noite, amado. Se você veio em busca de um milagre nessa noite, se você veio em busca de uma cura, querido, seja ela no teu corpo físico, seja ela no teu espírito, na tua alma, querido, no teu coração, esse é o momento para você, aleluia, se derramar diante do Senhor e crer, aleluia, nesse amor incomparável. Muitas vezes, quem sabe você olha para as circunstâncias, quem sabe você olha para as suas atitudes, querido. Quem sabe você olha, querido, para as suas palavras, e muitas vezes você se sente distante do Senhor, porque você olha para a sua condição. Jamais nós vamos entender, querido, como o Senhor Ele faz para nos amar. Jamais nós vamos entender, querido, tamanha misericórdia para com as nossas vidas. Mas a sua palavra diz, aleluia, que Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, amados. Porque Ele ama você, porque Ele nos ama. Oh, Ele está aqui nesse lugar. Amor. Sinta-se amado pelo Senhor. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Oh, coloca a tua mão no teu coração. Vamos dizer isso juntos, querido. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez declare, oh, diga isso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele continua te amando, querido. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Seu amor é incomparável, querido, é inconfundível, amado. Às vezes nós erramos, nós pecamos, querido. Caímos nos nossos delitos, nas nossas falhas, amado. Muitas vezes nos sentimos pequenos, tão pequenos diante do Senhor, querido. Talvez você esteja aqui nessa noite, amado. Talvez você já não sinta a presença do Senhor faz um tempo, amado. E você diz assim: como eu sinto falta de sentir a presença do Senhor, como eu sinto falta de me derramar diante do Senhor, de abrir o meu coração e sentir a viva e presente, a real presença do Senhor sobre a minha vida. Talvez você se julgue, talvez você se condene, querido. A pior coisa que tem é a justiça própria, amado. No passado, querido, na antiga aliança, cada vez que as pessoas erravam, cada vez que elas descumpriam uma lei do Senhor, um preceito, querido, elas sabiam que juízo viria sobre a vida delas. Mas o Senhor enviou o seu próprio Filho, querido, colocando dentro dos nossos corações a sua palavra, amado. Talvez muitas vezes você tenha encontrado dificuldades, talvez muitas vezes você tenha encontrado, ou tem se sentido, quem sabe, muitas vezes distante de cumprir a vontade do Senhor, querido.
Porque para você é muito difícil largar o pecado, largar os seus erros, as suas falhas, aquilo que muitas vezes tem te separado do Senhor. Talvez você diga assim: pastor, eu por mim mesmo não consigo. Pastor, eu já tentei várias vezes, mas por mim mesmo eu não consigo. Então essa é a noite, querido. Esse é o dia para você convidar o Senhor e dizer para Ele: Pai, eu sozinho não consigo, Senhor, mas nessa noite, Pai, eu quero abrir o meu coração e eu quero te dar total liberdade sobre a minha vida, Senhor. Eu quero nessa noite, Senhor, te deixar à vontade sobre a minha vida. Pai, eu abro o meu coração. Deus, eu me desfaço do meu eu, Senhor Jesus. Eu abro mão da minha própria vontade. Diga a Ele: Senhor, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir amada. Senhor, eu quero correr para os teus braços, Pai. A palavra do Senhor diz que o filho pródigo, querido, ele pegou a sua herança e ele partiu, cheio de orgulho, querido, dono da verdade. E quando ele se deparou com a situação que ele vivia, amado, ele viu que aquela não era a vida que ele tinha para viver. Porque quando ele estava junto do seu pai, havia comida na sua mesa, havia prosperidade, havia amor, havia graça sobre a vida dele, querido. Jamais ele esperava que quando ele voltasse, o seu pai estaria ali de braços abertos para recebê-lo. Jamais ele esperava que quando ele voltasse, seu pai estaria, aleluia, pronto para correr em sua direção, abraçar ele e dizer: meu filho, eu te amo. E é exatamente assim, dessa forma, querido, que o Senhor está de braços abertos esperando você, dizendo: meu filho, minha filha, independente da circunstância, independente da situação, independente dos seus erros, das suas falhas, eu te amo, eu estou de braços abertos para te receber. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Sinta o amor do Senhor, querido. Sinta o afago do Senhor, querido. Sinta o abraço do Senhor. Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Ama, Ele me ama, Ele me ama. Se você crê, amado, se você acredita, querido, levanta as tuas mãos e canta. Me ama, Ele me ama, Ele Me ama. Erga as tuas mãos, igreja do Senhor. me ama. Ele te ama. Me ama. Ele Me ama. me ama. Só nossa voz, querido, e a bateria bem forte, amado. Bem forte, querido, declare. Me ama. Mais forte, querido. Se você crê nesse amor, amado. Ele Me ama. me ama. Mais uma vez, declare. Me ama. Ele me ama. Ele Me ama. Oh, me ama. a última vez, querido. Me ama. Ele me ama. Ele me ama.
nessa noite. A Adriana falava sobre a abundante graça do Senhor. Eu creio nessa abundante graça. Não é por acaso que esse nome está aí na frente, né, irmãos? Amém? Irmão, se você faz parte da abundante graça, irmão, essa abundante graça precisa fazer parte da sua vida, irmão. Meu Deus, você consegue entender isso, querido? Você está aí, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode, Andres, pode levantar para nós um pouquinho mais? Glória a Deus. Para mim não forçar muito. Eu vou pedir para o pessoal da diaconia tirar a arca aqui do altar para nós, querido. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. João 19, deixa abertinha a sua Bíblia. Irmãos, sabe que a Bíblia, ela é um livro sagrado, querido. A Bíblia, ela, né, a gente pode dizer que ela, se não tiver o Espírito de Deus, é um livro como qualquer outro livro. Mas quando ela traz o Espírito da revelação, o Espírito Santo, essa palavra, ou os textos que você lê na Bíblia Sagrada, eles passam a ter vida. E essa vida é o que traz todo sentido para as nossas vidas. É o que muda a nossa realidade, é o que nos dá direção, né? É o que aponta o caminho para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar e viver segundo, não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Você crê nisso, amado? Você crê que a Bíblia é um livro sagrado? Quando nós lemos a palavra de Deus, se você ler rapidamente, né? Ou rápido demais a palavra de Deus, às vezes a gente acaba perdendo, querido, algumas coisas importantíssimas que alguns textos trazem. Às vezes são detalhes. Talvez, eu não sei se isso já aconteceu com você. O pastor está pregando, né? O pastor ou o pessoal, muitas vezes aqui está pregando aqui no altar, e de repente a gente lê um texto para você e você diz assim: meu Deus, eu nunca tinha lido esse texto dessa forma. Eu nunca tinha visto que essa palavra estava, né, nesse texto. Parece algo que estava oculto e de repente é descortinado diante dos seus olhos. Isso acontece por quê? Porque nós, quando lemos a palavra de Deus, é importante que nós, irmãos, possamos estar atentos aos detalhes da palavra de Deus. Existem muitas coisas que não estão ali por acaso, mas o Senhor colocou ali, há um propósito para aquelas coisas estarem ali na palavra de Deus. Amém? E quando você está com o coração aberto, os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, certamente, de alguma forma, aquela palavra, ela vai impactar a sua vida. E você não vai deixar passar desapercebidos os detalhes, porque você quer ouvir a voz do Senhor. Você está aí, irmão? Amém? A Bíblia Sagrada, ela fala que Jesus, Ele preparou fora do seu convívio diário, querido, veja, Jesus preparou algumas pessoas fora do seu convívio diário. Jesus, ele durante esses 3 anos, né, que Ele estava preparando ali os seus discípulos, treinando-os, querido, fora, né, daquele grupo seletivo que Ele fez, querido, né, dos 12 discípulos, Ele preparou outras pessoas com um propósito, irmãos. Porque a missão do Senhor, ela é grande. O que o Senhor estava construindo, o que o Senhor estava edificando, irmãos, era poderoso. E veja, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nós já falamos sobre isso, nós já pregamos sobre isso. Há um propósito de Deus estabelecido para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus conta com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É por isso que Deus nos deu, querido, Deus entregou a nós talento, Deus entregou a nós dons, né? Coisas específicas que nós carregamos, que outras pessoas não carregam.
irmãos. Tem um texto na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, que fala, né, que nós devemos guardar a nossa coroa para que não a tomem de nós, irmãos. Coroa fala, né, de reinado, fala de reino, amém? Fala de governo, de desfrutar, querido. Nós entendemos que Cristo vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino, e nós reinaremos com Cristo, aleluia, por causa das nossas obras. Você está aí? Você crê nessa palavra, querido? Então diga comigo assim: eu vou reinar com Cristo. Só que esse reino depende das nossas obras. E a palavra do Senhor diz: guarda a tua coroa, irmãos. Existem obras que o Senhor preparou para você desempenhá-las, você fazê-las. Amém? Porque nessas obras, escute o que eu vou dizer para você, você vai estar construindo, você vai estar edificando com o Senhor. Jesus, nesses 3 anos e meio que Ele passou, né, discipulando, treinando seus discípulos, irmãos, Ele estava edificando, Ele estava, né, construindo um projeto, um plano de salvação que Deus havia, né, que Deus havia destinado ao ministério de Jesus. Só que Jesus não estava fazendo isso sozinho, ele levantou discípulos, e fora desses discípulos, ele levantou algumas pessoas com um propósito específico. Escute, quando vemos Cristo preparando essas pessoas fora do convívio diário, irmãos, com quem Cristo convivia diariamente nesses 3 anos e meio? Com seus discípulos, amém? Só que fora, né, desses discípulos, desse convívio diário, esse tempo nós estávamos assistindo, eu e a pastora, aquela série, né, Os Escolhidos, e que fala sobre o ministério de Jesus e seus discípulos. E uma dessas pessoas que Jesus, querido, impactou e de uma forma surpreendente, né, auxiliou no ministério de Jesus foi Nicodemos. Porque Nicodemos, querido, ele levou uma oferta ao Senhor, e aquela oferta, ela foi fundamental para aquilo que Cristo estava construindo, para aquilo que Cristo estava edificando, para aquilo que Cristo estava preparando, irmãos. Diga assim comigo: Nicodemos foi alguém que de alguma forma Cristo estava preparando fora do seu convívio diário. Nicodemos, ele tinha um papel, irmãos, no que Jesus estava edificando. Amém? Escute. Então, quando vemos Cristo preparando essas pessoas, logo achamos que de alguma forma Cristo precisava dessas pessoas. Quando lemos e nos aprofundamos nesses textos, vemos que na verdade Cristo não precisava delas, mas Ele estava dando uma oportunidade para que essas pessoas participassem daquilo que Ele estava edificando. Veja, não é que Cristo ele precisasse dessas pessoas, porque Cristo poderia muito bem fazer a sua obra sozinho. É ou não é verdade? Cristo, Ele é soberano, Cristo, Ele é poderoso. Cristo, ele traz na sua grandeza, querido, poder, autoridade, ousadia, irmãos. Agora, Cristo não precisava das pessoas, mas o que nós vemos? Cristo dando oportunidade para as pessoas. Diga assim comigo: Cristo me deu a oportunidade de estar aqui, nesse ministério, para cumprir com a sua boa obra. Amém? Você crê nisso? Eu quero dizer para você que Cristo, Ele não precisava de Nicodemos. Ele tinha os seus discípulos, ou até mesmo não precisava dos seus discípulos. Ele poderia fazer sozinho aquilo que Deus havia ordenado a ele para cumprir. Mas Ele deu a oportunidade dessas pessoas, junto com Ele, construírem, edificarem o plano de salvação. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ter boas obras. Que obras são essas, pastor? Aquelas que são reconhecidas pelo Senhor. Então eu quero que você entenda nessa noite: Deus, Ele confiou a você, Ele deu a você
a oportunidade, não que ele precisa, Deus precisa de mim, né? A gente vai entrar no nosso ego, nosso orgulho como ser humano e vai dizer assim, não, peraí, não, o Senhor não é nada sem mim, irmão, pelo amor de Deus, entenda? De uma vez por todas, querido, nós não somos nada sem a presença do Senhor. O Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de construirmos, de edificarmos juntamente com Ele. Você crê nisso? Olha o quanto o Senhor, Ele ama você, querido. Mesmo nós, cheios das nossas imperfeições, mesmo assim o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de construir, de edificarmos juntamente com Ele. Escute. Agora, se eu não estiver preparado para aquilo que o Senhor tem planejado ou edificado, outras pessoas podem ser levantadas no meu lugar para fazer aquilo que eu deixei de fazer. E isso aqui é algo que nós como igreja, nós precisamos, querido, parar e temos a sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor. Esses dias eu estava pregando aqui, eu falava sobre Marta e Maria. Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus pregar. E de alguma forma, Maria estava conectada ao Espírito. Porque o Espírito trouxe uma revelação no coração dela. Ela prontamente foi lá, pegou o unguento, querido, para ungir Jesus. E ninguém havia pedido isso para ela. Nem mesmo Cristo tinha pedido para ela. Mas ela estava sensível à obra que o Senhor estava fazendo, ao que o Senhor estava construindo, ao que o Senhor estava edificando. E isso é uma das características que o Senhor, Ele espera de mim e de você. Que não eu e você estejamos aqui simplesmente sentados ouvindo, querido, né, de semana após semana a palavra sendo pregada, indo para casa e voltando à nossa vida normal. Há um propósito de Deus estabelecido para as nossas vidas. E nós temos que estar preparados, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo para que nós possamos ser conduzidos por essa voz do Espírito. Você está aí? Uma vez eu contava aqui, né, eu disse que eu trabalhava numa empresa aqui na cidade e eu recebi uma oportunidade de aprender a fazer cartaz, querido. E eu queria muito aprender aquilo. E quando eu comecei a ser treinado, já tinha um outro rapaz que estava sendo treinado junto comigo. E esse outro rapaz era o rapaz que ia tirar as férias, né, do cartazista da loja. E ele me deu a oportunidade de aprender junto. Ele disse, né, já que tu gosta, eu vou te ensinar também. Mas o outro vai tirar minhas férias. Eu disse, não tem problema. Só que quando esse cartazista me pedia para fazer alguma coisa, eu não fazia somente o que ele me pedia para fazer. Eu ia lá, fazia o que ele me pedia para fazer, e eu fazia muito mais ainda, irmãos, para que quando ele olhasse o serviço, ele dissesse assim, meu Deus, nem eu tinha pensado nisso. Final da história, irmão, eu acabei tirando as férias do cartazista. Além de tirar as férias daquele cartazista, irmão, eu recebi uma promoção, me tiraram de uma loja, me colocaram em outra loja como cartazista, irmão. Eu tinha na época 16 anos, 17 anos, irmão. Não tinha nem idade ainda para assinar a carteira com essa profissão, né? Eu tive que começar na outra empresa, ganhando salário, mas a carteira ainda não estava assinada, irmãos. Mas por quê? Por quê? Porque quando me pediram algo para fazer, irmãos, eu não fiz somente aquilo que me pediram para fazer. Eu queria fazer muito mais. Eu queria impressionar quem estava me dando a oportunidade. Você entendeu? Diga assim comigo, quem se antecipa, governa. Diga bem forte, quem se antecipa, governa. Algumas pessoas entendem isso de uma forma errada. Porque algumas pessoas querem se antecipar e passar por cima de outras pessoas. Não tem a ver com isso, irmão. Se antecipar tem a ver com você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito sabe aqueles que vão negligenciar o seu chamado, o seu propósito. E no primeiro momento, na primeira situação que se levantar alguém com o coração aberto e sensível à voz do Espírito, o Senhor vai levantar essa pessoa, vai dar unção a ela, e aquilo que estava proposto para mim fazer,
Se eu negligenciar, Deus vai levantar outro no meu lugar. Você consegue entender isso, irmão? Diga assim: o Senhor me chamou para reinar, para governar. Se antecipar, pode dizer, se antecipar, não tem a ver com passar por cima do meu irmão, mas tem a ver com o ouvir a voz do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Não é algo carnal, físico, é algo espiritual. E eu vou provar para você na palavra de Deus, querido. Escute, vamos lá. João 19, 38. Vamos ler. Segura aí, João. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Esse pé está tão cheio, querido, que ele demora um pouquinho, né? Meio a manivela, assim, mas vai. João 19, 38. Você achou aí, irmão? Diz assim, ó: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, vírgula, mas oculto. José de Arimateia era o quê? Discípulo de Jesus, mas era oculto. Por quê, pastor? Ó, está escrito aí, mas oculto. Por medo dos judeus. Por mais que ele tivesse medo dos judeus, querido, ele foi considerado discípulo de Jesus. Escuta aí. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Não vou entrar no detalhe dessa oferta aqui, mas só para você entender. Eram dois personagens aqui. Quem eram, pastor? José de Arimateia e Nicodemos. Dois discípulos, escute, presta atenção. Dois discípulos que foram levantados fora do convívio diário de Jesus. Mas o Senhor os levantou. Por quê, pastor? Porque havia um propósito para a vida deles. Porque senão o Senhor não os levantaria. Amém? Agora, entenda, escute. Nós vemos dois homens. José de Arimateia era um senador romano, e Nicodemos, um príncipe da sinagoga dos judeus. Esses são dois discípulos que Jesus discipulou, a parte dos 12. Escuta, esses discípulos foram preparados para um momento muito específico, e eles responderam a Jesus. Eles agarraram essa oportunidade de poder construir com o Senhor aquilo que ele estava edificando. Irmão, para um fariseu, querido, para alguém que conhecia a lei, os preceitos, irmãos, era muito difícil crer em Cristo. Por quê, pastor? Por causa da religiosidade. A religião, irmãos, ela pesa muito, querido. E é por isso que os fariseus, muitas vezes, estavam ali de corpo presente diante do Senhor, aparentemente, mas o coração deles estava longe. Mas Nicodemos, irmão, quando você assistia aquela série, irmãos, como é que é o nome em inglês? Como? The Chosen. Isso aí, The Chosen, os escolhidos. Assista, você vai ver quem era Nicodemos. Você vai ver, a série, ela mostra para você, querido, né, o peso da religião. E você vai ver que Nicodemos, ele abre o coração e ele crê em Cristo. É muito lindo, querido. Não tem um capítulo que você não derrame lágrimas quando você assiste aquilo assim, ó, movido pelo Espírito Santo. Escute. Agora, irmãos, veja, o Senhor levanta José de Arimateia e Nicodemos com um propósito específico. Esses discípulos foram preparados para um momento muito específico, e eles responderam a Jesus, e eles agarraram essa oportunidade de poder construir com o Senhor aquilo que ele estava edificando. Ou seja, Jesus poderia ter dado essa função que José de Arimateia e Nicodemos tinham. Jesus poderia ter dado para qualquer um dos seus discípulos, irmãos. Ou talvez essa função que eles desempenharam, tanto Nicodemos trazendo oferta, como nesse episódio, querido, tirando o corpo de Jesus do sepulcro, amado, ou melhor, da cruz, para levar para o sepulcro.
Talvez essa função poderia ser dada a qualquer um dos outros discípulos, mas aí nós nos perguntamos por que Jesus, fora do seu convívio, levanta 2 homens especificamente. Irmão, por que, pastor? Por quê? Vamos lá, escuta aí. Entenda. Para que eles tomassem essa oportunidade, alguém deixou passar a sua vez. Alguém perdeu a chance de edificar com o Senhor. Ou seja, para que Nicodemos e José de Arimateia entrassem em ação, irmãos, para que eles cumprissem ou desempenhassem alguma função, irmãos, alguém acabou deixando para trás. Alguém que estava proposto a fazer isso, irmãos, talvez, irmão, perdeu a oportunidade, não agarrou a oportunidade. E quando isso aconteceu, Jesus, de uma forma muito sábia, de uma forma oculta, levanta tanto José de Arimateia como Nicodemos. Vamos lá, escuta aí. Segundo os preceitos, só que eu notei, eu quero que você guarde isso no seu coração. Escuta isso. Segundo os preceitos judaicos, Jesus precisava de 2 unções: para morrer e para ressuscitar. Ele foi ungido por uma mulher chamada Maria na casa de Simão. Ele recebeu essas 2 unções. A primeira unção 6 dias antes da Páscoa e a outra 2 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes da sua morte e 2 dias antes da sua morte. Então ele diz: deixai-a, ela preparou isso para a minha sepultura, ou seja, ela se antecipou e ungiu o corpo de Jesus para a morte, e ele precisava também de uma unção para ressuscitar segundo os preceitos dos fariseus. Irmãos, eu quero que você entenda que o fato de Jesus ter sido levado à cruz, o fato de Jesus ter sido levado para o sepulcro, para aquela caverna, naquela rocha, querido, havia um propósito, irmão. Jesus precisava cumprir toda a lei e todos os preceitos, irmãos. E o fato de Jesus ter sido levado à cruz, ser colocado nesse sepulcro, isso fazia parte dos preceitos dos fariseus, irmãos. Era tudo uma estratégia de Deus, construindo, aleluia, a obra da redenção, da salvação para as nossas vidas. E o mais interessante é que essa obra vai sendo construída, irmãos, e cada pessoa que estava conectada a Cristo tem um propósito a cumprir, irmãos, aleluia. Não porque Jesus precisava das pessoas, eu quero deixar isso bem claro para você, mas o Senhor, pela sua misericórdia, o seu amor, nos deu a oportunidade de edificarmos junto com Ele, aleluia. Deus nos levanta, Deus nos dá a oportunidade de nós construirmos com Ele, de nós edificarmos com Ele, querido. É por isso que nós estamos aqui. Não, pastor, eu estou aqui somente para receber um milagre, pastor. Eu estou aqui, pastor, para receber minha casa própria, para conquistar o meu carro, para mudar de vida, para ser uma boa pessoa, uma melhor pessoa. Irmão, há um propósito muito maior do que isso, querido. Não estou dizendo que essas coisas não vão acontecer. Não estou dizendo que seja errado você buscar essas coisas. Mas eu estou dizendo que o propósito de você estar aqui, ele é muito maior do que você pensa. Deus está construindo algo, o Senhor está edificando algo, e Ele conta com você para edificar. Diga assim comigo: Senhor, conta comigo para edificar com Ele. Amém. O Senhor diz assim: deixai-a, ela preparou isso para a minha sepultura, ou seja, ela se antecipou e ungiu o corpo dele para a morte, e ele precisava também de uma unção para ressuscitar segundo o preceito dos fariseus. A palavra do Senhor diz que Maria se antecipou. Essa Maria que nós estamos falando, querido, é aquela Maria, irmã de Marta, irmãos. Quando ela estava em casa, juntamente com Marta, querido, aleluia, ela estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus pregar. Marta, é preocupada com os afazeres de casa. De repente, ela ouvindo Jesus, o Espírito toca o coração dela, irmãos, e mostra para ela o que, pastor? Que Jesus ia morrer, e que Jesus precisava ser ungido. Jesus não pediu isso para ela. Jesus em nenhum momento da pregação pediu isso para ela, querido. Mas ela ouviu a voz do Espírito. E a palavra, e nós vamos ler depois, você vai ver, a palavra do Senhor diz que Maria se antecipou. Aleluia. Maria, não, mais forte, Maria se antecipou. Por que ela se antecipou?
Por que que o Espírito, irmãos, por que que o Espírito testificou o coração dela para ela se antecipar? Porque alguém não ia cumprir o que foi chamado para fazer. Você está aí, irmão? Maria se antecipa. Irmão, isso aqui é muito forte, é muito profundo, irmão. Porque já tinha alguém preparado para fazer isso. E nós vamos ver isso na palavra. Já tinha alguém preparado para realizar isso, essa função. Que função, pastor? Ungir o corpo de Jesus. Porque fazia parte dos preceitos. E isso precisava ser feito. Só que, de alguma forma, o Espírito ministrou o coração dela. E ela aceitou. Ela se antecipou. Vamos lá, escuta. Ele precisava ser sepultado, escuta, como o fariseu prepara o corpo de alguém para a sepultura. Ele precisava ser sepultado não na visão dos saduceus, que cavam um buraco na terra e colocavam o corpo da pessoa lá. Ou seja, os saduceus cavavam um buraco na terra, colocavam a pessoa dentro do buraco, tapavam o buraco e a pessoa apodrecia ali no chão. Só que Jesus precisava, irmãos, ser sepultado segundo o preceito dos fariseus. Você entende? Ele precisava cumprir toda a lei e todos os preceitos da lei. Então ele precisava ser sepultado da forma que os fariseus sepultavam. Preste atenção, guarde isso no seu coração. Olha como é perfeita a obra do Senhor, querido. Então, veja, escute. Precisava ser sepultado. Então, os saduceus, eles cavavam um buraco na terra e colocavam o corpo da pessoa lá. Mas, sim, segundo os fariseus, que colocam o corpo da pessoa em cavidades, em rochas, crendo que a pessoa vai ressuscitar, remover a pedra e sair dali um dia. Ou seja, por que os fariseus colocavam, né, nessas cavidades nas rochas, irmãos, o corpo das pessoas e colocavam uma pedra? Porque eles acreditavam, os fariseus acreditavam que um dia essas pessoas iriam ressuscitar. Aquela pedra seria removida e elas iriam ressuscitar. Mataram Jesus e acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Isso se contradiz, não? É ou não é verdade, irmãos? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Escute. Escuta aí. Esses dois homens, Nicodemos e José de Arimateia, então, quando olhamos para eles, pensamos, Jesus precisava deles. Escute. Mas Jesus não precisava deles. O Senhor não precisa de nós, mas deu a eles e a nós a oportunidade de produzirmos obras naquilo que o Senhor estava edificando. O Senhor sempre nos dará a oportunidade de produzirmos obras e edificarmos junto com Ele. Aleluia. Vamos ler João 19:38 novamente, querido. Abre aí. João 19:38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Veja, olha a conexão, olha o network, né, de José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Era um senador, amém? Ele tinha conexões, irmão Juliano. Ele tinha proximidade com os políticos, com os poderosos. E Jesus precisava que alguém fizesse esse trabalho. Então, rapidamente, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou ele, ou seja, ele foi até Pilatos, porque ele tinha essa conexão, né? Ele foi até Pilatos e pediu que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Verso 39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemos, agora os dois, aleluia, estrategicamente, aqueles discípulos que Jesus, né, havia preparado, irmãos, fora do seu convívio diário, eles são usados para ajudar nesse plano de salvação, amém? Porque essa função era necessária, irmão.
Às vezes nós pensamos assim, não, porque eu quero ser pregador, eu quero ser ministro de louvor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas existem diversas funções naquilo que o Senhor está edificando, e cada um de nós, irmãos, fomos designados para uma função específica. Aleluia. Ainda que você desempenhe mais de uma função, existe uma função que o Senhor preparou para você fazer, desempenhar, para edificar, para construir juntamente com Ele, querido. E quando isso acontecer, irmão, aleluia, essas suas obras serão reconhecidas como boas obras diante do Senhor. E se isso não acontecer, pastor, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Ai, pastor, que forte, pastor. Você está aí, irmão? Você está aí, irmão? Quantos querem reinar com Cristo? Aleluia. Agora, por que Jesus diz, irmãos, que esta mulher, Maria, se antecipou? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, vamos ver por que ela se antecipou. Marcos, glória a Deus. Abre aí. Marcos, capítulo 14, verso 1. Você achou? Quem achou, diga amém. Vamos ler? Marcos 14, 1 diz assim, E dali a 2 dias era a Páscoa. Quantos dias? 2. E a festa dos pães azimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre diga assim, esta mulher ungiu a cabeça de Jesus. Quantas unções Jesus tinha que ter? Quantas? 2. A primeira aconteceu quando? Ih, meu Deus do céu. Não me atrase, irmão. Com quantos dias? 6 dias. 6 dias antes da morte de Jesus, ou antes da Páscoa, irmãos, aconteceu a primeira unção. Aleluia. Veja, a primeira unção aconteceu onde? Sobre os pés de Jesus. Agora, essa segunda unção, quebrando o vaso, ele derramou sobre a cabeça. Quantos dias? 2 dias. Escute, verso 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Boa obra. Essa obra é reconhecida pelo Senhor, querido. Boa obra é aquela, aleluia, que o Senhor preparou para que nós fizéssemos. Não é as obras que nós queremos, mas aquela que o Senhor preparou para que eu e você fizéssemos. Você está aí ainda, irmão? Você está entendendo isso? É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. No reino do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, mostra-me com clareza, Senhor, o teu propósito, Senhor, aonde tu queres me usar, Pai. Você está entendendo? Você está aí, irmãos? Ela fez-me a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Essa fez o que? Essa fez o que? Podia, vírgula. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura.
Olha que tremendo, querido. Diga assim comigo: ela antecipou-se para ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Por que ela se antecipou, irmãos? Você está aí? Por que essa mulher se antecipou, pastor? Porque alguém, escute, preste atenção, querido, perdeu ou deixou passar aquilo que o Senhor havia preparado para este fazer. Então agora, irmãos, o Senhor dá a oportunidade. É como se o Senhor dissesse assim: ó, ei, vai desistir quem quer? Quem quer? E quando alguém se levanta, o Senhor diz assim: ó, este se antecipou. Venha. Você está aí ainda, irmão? Essa mulher se antecipou, porque alguém deixou passar a sua vez. Porque alguém, irmão, abriu mão da sua boa obra. Porque essa era uma boa obra diante dos olhos do Senhor. Você está entendendo? Você está aí, irmão? Se antecipou porque Jesus já sabia que alguém iria deixar passar a oportunidade de edificar com Ele. E quem foi que deixou passar essa oportunidade? Quem foi, pastor? Quem deixou passar essa oportunidade de edificar com o Senhor, querido? Para que essa mulher se levantasse, para que essa mulher se antecipasse. Escuta, diga comigo assim: as três Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé. Maria, mãe de... Irmãos, quem era Maria, mãe de Jesus? Quem andava perto de Jesus, quem andava próximo de Jesus, Bruno, que andava com Cristo, que tinha acesso a Jesus. E o que isso tem a ver, pastor? Às vezes nós pensamos assim, ó, que pelo fato, querido, de nós estarmos todos os dias na igreja, irmãos, que pelo fato de nós fazermos alguma coisa, nós já sabemos de tudo. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Porque, veja, o fato de nós andarmos perto, ou o fato de nós andarmos com Jesus, não quer dizer que nós vamos agarrar todas as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós. Guarde isso no seu coração, querido. Se nós não estivermos sensíveis à voz do Senhor, essas oportunidades podem passar diante dos nossos olhos e você nem se dá conta, querido. Nós estamos falando de algo espiritual que você não vai enxergar com seus olhos naturais. Como Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, ela não ouviu Jesus falar com ela. Irmãos, ela ouviu no Espírito e ela se antecipou, como essa mulher que quebrou o vaso e ungiu a cabeça de Jesus. Ela não teve ninguém pedindo para ela, irmão. Ninguém disse: olha, você deve quebrar esse vaso. Enquanto alguns, irmão, julgavam, querido, que ela tinha quebrado aquele vaso porque o unguento era muito caro, irmão, e aquilo poderia ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres, irmãos. Escute, na verdade, querido, ela ouviu no Espírito. Você está sentado aqui, o Senhor está falando ao seu coração. Eu não tenho dúvidas que de alguma forma o Senhor está ministrando ao teu coração nessa noite. De alguma forma o Senhor está testificando algo nessa noite. O Senhor está quebrando uma barreira dentro do teu coração. Eu não tenho dúvidas também que nesta noite Deus, aleluia, está levantando pessoas que estão se antecipando nessa noite para edificar, para construir com o Senhor, querido, aleluia. Porque a obra do Senhor não para, irmãos. Você está aí, irmãos? As três Marias, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé. Não é porque você tem uma proximidade de Jesus que você não vai deixar passar uma oportunidade. Tem pessoas que estão há anos na igreja e acham que já sabem de tudo. Escute, queridos, existem pessoas que estão na igreja de corpo presente, mas o coração está longe do Senhor. E quando eu falo isso, querido, eu falo de nós deixarmos passar as oportunidades que o Senhor coloca diante dos nossos olhos. Pastor Batista, o Senhor muitas vezes Ele fala no nosso interior, no nosso íntimo. Às vezes, né? São coisas simples muitas vezes, querido. Tinha uma lâmpada queimada lá no bairro Sítio Floresta. O irmão chegou lá,
viu que a lâmpada estava queimada. E ele foi lá e já trocou todas as lâmpadas. Eu não pedi para trocar as lâmpadas. Mas ele sentiu um coração que precisava trocar. Pastor, ó, troquei as lâmpadas. Cheguei lá, estavam todas as lâmpadas diferentes, né? Eram aquelas lâmpadas antigas. Só estou usando esse exemplo para você poder entender que é dessa forma que o Espírito fala. O Espírito, ele se conecta com o teu Espírito, ele revela lá dentro de você. Diga comigo assim, a boa obra. A boa obra. Escute. E nisso, Deus tem levantado outras pessoas que têm deixado falar pelo Espírito Santo. Maria, como nós lemos lá em João 12, ela teve essa sensibilidade, ela ouviu a voz do Senhor. Veja. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 1. Marcos, vamos lá. Estou caminhando para o final já. Marcos, glória a Deus. 16, 1. Você está aí, irmão? E passado o sábado, escute. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, ou melhor, mãe de Tiago, era mãe de Jesus também, e Maria Salomé compraram aromas para irem, e passado o sábado, passado o quê? Sábado. Isso já era o quê? No domingo. Diga comigo, Jesus já havia morrido. Para que elas compraram, queridos, aromas? Para ungí-lo. Escuta isso, guarda isso no seu coração. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. Irmão, a unção já tinha acontecido, querido. Você está aí? Verso 2. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Verso 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Escute. Quando elas chegaram lá, irmãos, elas se deram conta que tinha um obstáculo diante delas. Mas elas não se deram conta, querido, escute, que o tempo já tinha passado, irmãos. As pessoas que perdem oportunidades são aquelas que estão preocupadas apenas com os obstáculos e não com os objetivos. Como assim, pastor? Quando elas chegaram lá, o que elas disseram? Quem vai remover a pedra? Escuta, olha, pastor, irmãos, elas estavam preocupadas com o que, pastor? Com o obstáculo e não com o objetivo. Qual era o objetivo? Ungir Jesus. Esse era o objetivo, ungir Jesus. As pessoas que perdem as oportunidades, as pessoas que deixam passar as oportunidades são aquelas que só conseguem focar nos obstáculos e não no objetivo, irmãos. Guarde isso no seu coração. Nós somos chamados para focarmos no objetivo, porque os obstáculos o Senhor se encarrega de tirar do nosso caminho. Você consegue entender isso, irmãos? Diga comigo, os obstáculos eu não preciso me preocupar, porque de alguma forma o Senhor remove do meu caminho. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Elas perderam o time, elas perderam o momento, querido. Maria já havia se antecipado, querido, lá atrás. Escute, agora, irmãos, não precisava mais da unção. Jesus não estava mais ali. Você está aí? Elas perderam o momento. O Espírito sabia que isso ia acontecer. Por isso, ele anunciou: quem quer?
Maria se antecipou. Eu quero, Senhor. Quem é você, querido? Aquele que tem olhado os obstáculos? Ou aquele que tem focado no objetivo? Escuta. Guarde o seu coração. O que chama a atenção delas é os obstáculos e não os objetivos. O que chama a atenção dessas pessoas são as dificuldades e não o propósito, querido. Ou seja, quando elas chegaram para ungí-lo, para sepultá-lo, ele já tinha ressuscitado. Nós precisamos entender, não estamos aqui de passagem. Deus nos chamou para edificarmos com ele. Enquanto eu e você focamos nos obstáculos, enquanto eu e você focamos nas dificuldades. Você lembra que eu falei, querido? O rapaz me chamou para ser cartazista, me deu a oportunidade, e quando ele me pedia para fazer serviços, eu não via empecilhos. Quando ele dizia assim, você pode vir tal dia, tal horário, lá eu estava pronto para fazer. E quando fazia muito melhor do que ele havia me pedido. Talvez o outro que já estava escalado para tirar as férias, talvez enchia de problemas e dificuldades. Eu não consigo, pois é, esse dia vai ter isso, vai ter aquilo. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma, nós focamos nos obstáculos. Quando essas 3 Marias chegam diante do sepulcro, a única coisa que elas conseguem ver diante delas é o obstáculo. Quem vai remover a pedra? Nós não podemos. Esse não era o objetivo, irmãos. Jesus já nem estava mais ali, querido. Que nós possamos ser aqueles que vamos aproveitar todas as oportunidades para fazer a vontade, a boa obra do Senhor. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso nessa noite. Aleluia. Coloque-se de pé nesse lugar, querido. Coloque-se de pé nesse lugar. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. A obra do Senhor, querido, ela vai muito além de nós virmos para a igreja, ouvirmos a palavra e voltarmos para a nossa casa. Deus levantou você. Eu não sei o quanto você crê. Eu não sei o quanto você crê nessa unção que o Senhor colocou sobre a tua vida. Eu não sei o quanto você acredita nesse chamado que Deus te deu. Até que ponto você crê nisso? Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te escolheu. E Ele tem colocado diante de você oportunidades. E se você, querido, não tiver a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, a única coisa que você vai conseguir ver diante dos teus olhos são os problemas, as dificuldades, querido, os obstáculos que estão diante de você. Enquanto você está murmurando, enquanto você está reclamando, Deus está dando a oportunidade para que pessoas se antecipem para cumprir com a sua vontade, porque a obra do Senhor não pode parar, querido. O que o Senhor tem edificado, o que o Senhor tem construído nesse tempo não pode parar, irmãos. O Senhor precisa que a vontade dEle se cumpra. E eu e você não podemos aceitar, irmão, que esse tempo passe, que esse propósito passe diante dos nossos olhos e a gente não consiga enxergar, querido, aquilo que Deus está edificando, aquilo que o Senhor está construindo. Ele nos chamou, Ele nos ungiu, nos capacitou, colocou em nosso dom, colocou em nosso talento, querido, aleluia. Ele conta comigo, Ele conta com você, amado. Calabaxê que ele mandou bacalabaxê. Ricalabaxê que ele mandou bacalabaxê que ele mandará bacalabaxê. Feche os seus olhos, querido. Às vezes nós olhamos para dentro do nosso coração e eu falo isso, irmãos, porque eu já estive no lugar que você está, irmãos. Eu já estive no lugar que você está, querido. E eu sei, irmãos, que muitas vezes, querido, muitas vezes, amado, a única coisa que nós conseguimos enxergar, querido, são os obstáculos diante dos nossos olhos, são as dificuldades diante dos nossos olhos. Irmãos, nós não podemos mais perder tempo, querido.
porque o Senhor está edificando, o Senhor está construindo. Ele nos separou, irmão. Mais uma vez eu digo, eu não sei o quanto você crê no chamado de Deus para a sua vida, irmão, mas eu quero dizer algo para você: até quando você vai renunciar àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer, querido? Até quando, querido, você vai, irmãos, ficar olhando para as dificuldades? Até quando você vai ficar olhando, querido, para os obstáculos diante dos teus olhos, irmãos? Nós precisamos focar no propósito, nós precisamos focar nos objetivos, querido, daquilo que o Senhor nos chamou, irmão. Biblicamente falando, nós vemos que pessoas se anteciparam, aleluia, porque algumas pessoas certamente negligenciaram aquilo que o Senhor havia chamado elas para fazer, ou simplesmente deixaram passar diante dos seus olhos o tempo, querido. O Senhor, Ele conta com você, amado. O Senhor, Ele conta com você, querido. Aleluia, nós vamos orar nessa noite, amado. Estou voltando A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Aleluia! Queres Muito meu mais profundo, coração, muito mais intenso, querido, muito mais longe o Senhor quer te levar, amado. estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eu quero orar juntamente com você nessa noite, amado. Eu quero pedir a você que nessa noite você seja sincero, você seja sincera com o Senhor, querido. Porque nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui perdendo nosso tempo, querido. Nós não viemos aqui nessa noite, amado, simplesmente para jogarmos palavras ao vento, querido. Nós não viemos aqui para ouvir a voz do Senhor e para nos comprometermos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos orar, querido. Nesse momento eu quero convidar você a abrir o teu coração diante do Senhor, a você dar liberdade ao Senhor sobre a sua vida, a você deixar, querido, que o Senhor, aleluia, Ele ministre ao teu coração, querido, a você nessa noite dizer ao Senhor: Pai, eu não quero mais perder, Senhor, ó Deus, as minhas oportunidades, Senhor. Eu quero agarrar
agarrar todas as oportunidades que tu colocares diante de mim, Senhor, toda a boa obra que tu me chamastes para fazer, que tu me chamastes para realizar, Senhor. Eu quero, Pai, aleluia, me levantar com poder e autoridade, Senhor, para cumprir, Deus. Eu quero ser aquele, Senhor, como Maria, quero me antecipar, Pai. Quero, Senhor, pegar sobre as minhas mãos, ó Senhor, aquelas obras, ó Pai, que estão sendo deixadas para trás, ó Pai. Aquelas, Senhor Jesus, que as pessoas estão abrindo mão, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu eu, Senhor. Eu quero estar sensível à Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja sincero, seja sincera com o Senhor nessa noite, querido. Abra o teu coração diante do Senhor, querido. Dê liberdade ao Senhor, deixe Ele ministrar sobre a tua vida, querido. Oh, amado, eu e você, querido, sabemos, aleluia, ouvir a voz do Senhor, querido. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para o mundo, querido, quando nós fechamos os nossos ouvidos para os nossos questionamentos, quando fechamos os nossos ouvidos para as nossas vontades, querido, a única coisa que prevalece é a vontade, é a palavra do Senhor para com as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, nós como igreja neste lugar, Senhor, Tu conheces o nosso coração, Pai. Nós queremos cumprir com o Teu chamado, Pai. Nós não estamos aqui nessa cidade por um acaso, Senhor Jesus. Tu não nos levantaste, Senhor, por nos levantar, Pai. Há um propósito estabelecido, Senhor. Nós como igreja, Pai, queremos agarrar todas as oportunidades que Tu tens colocado diante de nós, Senhor. Deus, eu oro pela Tua igreja nessa noite, Senhor. Tu colocaste talentos, Deus, nas mãos dos Teus filhos. Tu distribuíste dons no meio da Tua igreja, Pai. Senhor, onde tiver um coração quebrantado, onde tiver um coração contrito, Pai, Senhor, onde tiver, Pai, homens e mulheres, Senhor Jesus, dispostos a pagar o preço, dispostos, Senhor, a cumprirem com o Teu chamado, dispostos, Senhor Jesus, a se anteciparem diante de Ti, Pai, para fazerem a boa obra, Senhor. Deus, levanta essas pessoas, Senhor, para que como igreja nós possamos funcionar nessa cidade, nós possamos dar um resultado nessa cidade, Pai. Senhor, seja dentro desse bairro, seja nos outros bairros dessa cidade, ó Pai, ó nos quatro cantos dessa cidade, Senhor. Levanta-nos como igreja, levanta uma geração de homens e mulheres que se antecipem nesse lugar, Pai, que estejam dispostos a fazer a Tua vontade, que estejam dispostos, Senhor, a abrirem mão, Senhor, dos seus recursos, ó Pai, a investirem no Seu reino, a cumprirem com o Teu chamado, a cumprirem, Senhor, com a Tua boa obra, em o nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos nessa noite, Senhor, que Tu ministres sabedoria, que Tu ministres revelação no coração da Tua igreja, que Tu desperte homens e mulheres neste lugar, Pai, aleluia, que se antecipem, aleluia, para fazer a Tua vontade. Nós abençoamos a Tua igreja, oramos por aqueles que estão nos assistindo na sua casa, nós profetizamos também sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Desperta essas pessoas, Senhor, aleluia, para virem presencialmente neste lugar, Senhor, para receberem neste lugar de Ti também, Pai, porque elas também foram chamadas, elas também foram escolhidas, Senhor. Que elas se antecipem, que elas não tenham medo, mas que elas tenham atitude, se levantem assim como Maria para fazer a Tua vontade, para cumprir com a Tua boa obra. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos para todos sempre. Aleluia. Erga as tuas mãos aos céus, amado. Erga bem alto as tuas mãos aos céus. Aleluia.